Fala aí, pessoal, tô aqui no estádio Newton Santos. O Botafogo acabou de vencer o Bangu 2-0. Vamos trocar uma ideia aqui sobre esse jogo. Hoje não tem live, sábado, né? Pelo amor de Deus, vamos curtir, aproveitar o que o dia ainda pode trazer pra gente. Amanhã eu volto e aí a gente faz uma live, mas hoje eu tô aqui pra gente trocar uma ideia sobre esse jogo, uma ideia mais curta sobre esse jogo. O Botafogo contra o Bangu, 2-0, gol do Júnior Santos logo no início da partida. Depois o Jefinho fez um gol nos acréscimos. E antes de começar a falar sobre o que realmente interessa, eu vou pedir para vocês deixarem um like, é muito importante, se inscreverem no canal, ativar as notificações e quem puder, tem um clube de membros a partir de R$5. Bom, vamos lá. Sobre escalação. Eu acho que essa escalação evidencia que o Botafogo está com um planejamento atrasado e que tem muitas carências no elenco. Eu vim pra cá querendo ver os garotos. Acho muito interessante quando o Thiago coloca o Jefferson em campo, coloca o Diego Hernandes, coloca o Segovinha, o Cauê. Eu acho que o Campeonato Carioca serve para isso. Só que daqui a 30 dias a gente tem um desafio muito importante na pré-Libertadores. Vamos jogar na altitude contra o Melgar ou contra o Aurora. E o elenco ainda não passa confiança. O elenco do Botafogo, acho que a gente precisa contratar. O planejamento está atrasado, é inadmissível. Hoje, faltando 30 dias para a primeira partida da pré-Libertadores, a gente não tem um lateral direito no elenco. A gente não tem um volante para repor a saída do Gabriel Pires. A gente não tem um meio-campista para ser a sombra do Eduardo. A gente não tem um atacante para ser a sombra do Tiquinho Soares. Pelo que a gente viu hoje e na semana e no meio da semana, o Janderson é esse cara para ser o reserva imediato do Tiquinho. Imagina que o Tiquinho não possa jogar. Primeira fase, eu não quero também aqui ser arrogante, falar não, já passamos, mas a segunda fase deve ser mais difícil do que a primeira. Aí o jogador toma cartões amarelos, é suspenso e não pode jogar nem contra o time colombiano. O jogador, no caso o Tiquinho, não pode jogar nem contra o time colombiano e nem contra o Bragantino. E aí, a gente vai com o Janderson, a gente vai com o Matheus Nascimento. Então, na minha opinião, é preocupante o estágio atual do elenco do Botafogo. O time titular, eu acho que o Botafogo trouxe alguns caras bem interessantes, que fazem sentido. O time pode até ser melhor, vir a ser melhor do que o do ano passado, mas não dá para cravar ainda. O que dá para cravar é que o Botafogo precisa trazer reforços. O elenco não tem a profundidade necessária para aguentar a pancada que vai ser essa temporada 2024. E aí uma outra coisa que eu queria falar também, o Serginho Santana, no último podcast, ele disse algo que eu concordo 100%. Na minha opinião, esse time do Botafogo não foi formado para jogar nesse esquema de 3-4-3. Eu acho que pode ser uma alternativa para determinados jogos, mas a gente pensando como vão jogar os alas, os pontas e os meias, eu acho que não encaixa nessa ideia, nesse esquema de jogo que a gente assistiu nos 2 primeiros jogos. Pode ser uma alternativa, beleza, mas eu acho que não é o esquema ideal para os jogadores que a gente tem no elenco e para as posições que a diretoria está buscando no mercado. Isso acho que é um debate muito interessante para a gente ter ao longo da semana e certamente eu vou trazer aqui o meu amigo Leandro Moura para dar mais uma aula para a gente, porque aí é minha opinião, eu queria saber de vocês também, deixem aí seus comentários. Esse time do Botafogo, o elenco que tem, com as contratações que a diretoria está pensando, o 3-4-3 é o esquema ideal? Na minha opinião não, eu concordo com o Serginho Santana. Botafogo hoje que, mais uma vez, viu o Jefinho sair do estádio exaltado pelo torcedor alvinegro. O Jefinho, a gente teve ali um gol com
2 minutos, depois a gente viu pouquíssimas coisas, né? O gol com o Júnior Santos, a gente viu pouquíssimas coisas, não é a posição do Júnior Santos. E o jogo foi até um pouco entediante, né? Um calor desgraçado aqui no estádio Newton Santos. Foi pesado, mas a torcida aguentou. Parabéns para todo mundo que veio aqui. E a gente só vai ter algo, né, para comemorar, né, para segurar, para se escorar e falar, meu Deus, é aqui que é o caminho. Quando o Jefinho entra, o Jefinho teve ali umas 2 ou 3 boas jogadas que poderia ter feito gol. O goleiro do Bangu fez uma defesa muito importante, mas no final ele faz mais um golaço e sai como, né, a grande notícia do Botafogo nesse início de temporada. Jefinho, que foi realmente, né, um upgrade comparado ao que a gente tinha no ano passado, e a gente espera mais atuações assim durante a temporada. Quero saber como que vai encaixar os 2 pontas que... olha que eu imaginava o Vitor Sá como titular, tá? Mas o Jefinho começou muito bem. E aí eu quero saber como o Jefinho e o Savarino vão encaixar com o Eduardo e o Tiquinho nesse esquema 3-4-3 que o Thiago Nunes tá trazendo nesse início de temporada. Acho normal a gente ter muitas dúvidas. O problema é que o tempo está cada vez mais curto. O Botafogo daqui a um mês vai fazer uma viagem para jogar na altitude de Arequipa ou de Cochabamba contra o Melgar ou contra o Aurora. Ainda tem tempo? Tem tempo, mas cada vez tem menos tempo. E o torcedor do Botafogo começa a ficar preocupado porque a gente imaginava que não ia passar pelas mesmas coisas que a gente vem passando agora, né? Esse anúncio do Manafá, que a gente não sabe se o Manafá vem, aí tem a versão da imprensa, tem a versão do John Textor, a versão de não sei quem. O Manafá vem ou não vem? Foi precipitado o anúncio? Na minha opinião, sim. Um anúncio improvisado. Agora, o mais bizarro para mim é hoje, no dia 20 de janeiro, não ter um lateral direito no elenco do Botafogo. E não ter um lateral direito no elenco do Botafogo pode significar o fato do Thiago Nunes não colocar um time com uma linha de 4 ou com 2 alas com características de ala, não improvisação, como a gente tem visto nesses últimos jogos. Então, essa impressão inicial é que o planejamento errado, o planejamento atrasado pode prejudicar o trabalho do Thiago Nunes. E aí, meu amigo, vai ser uma grande bola de neve. E vai ter uma galera que fala, ué, você não disse que não estava preocupado com a janela de transferência? Primeiro, eu fiz questão de frisar que naquele momento, no dia 3, eu tinha certeza que o Botafogo ia contratar. Tendo certeza que o Botafogo contratar, eu citei as posições mais carentes. Eu falei, um goleiro, 2 zagueiros e um lateral direito. Essas posições o Botafogo tinha que trazer na reapresentação. Trouxe um goleiro, trouxe 2 zagueiros, mas não trouxe o lateral direito. E esse é um erro bizarro de planejamento por parte do Botafogo. O torcedor tem que cobrar, e não é só aí. A gente precisa de um meia para ser a sombra do Eduardo, a gente precisa de um atacante para ser a sombra do Tiquinho, a gente precisa de um volante para repor a saída do Gabriel Pires, e a gente precisa também de um zagueiro. Porque esse jogo de hoje, com todo o respeito que eu tenho ao Bangu, gosto do Bangu, gosto do Olaria, gosto dos pequenos da cidade do Rio de Janeiro, mas é um time que, em termos de orçamento, está bem atrás do Botafogo. Em termos de estrutura, está bem atrás do Botafogo. Então, esse campeonato carioca, nos jogos contra os pequenos, cara, não é parâmetro. Mas amanhã a gente volta para trocar uma ideia melhor sobre tudo que aconteceu aqui no Newton Santos. Queria agradecer demais vocês aí por acompanhar. Torcedor Gaiato aqui, segue o líder. Agradecer demais aqui vocês por acompanharem mais um vídeo. Amanhã eu tô de volta, aí a gente faz uma live, troca uma ideia, fala sobre tudo isso que está acontecendo no nosso Botafogo. E eu não queria terminar esse vídeo sem falar uma coisa. Eu acho que a gente precisa se respeitar mais. Eu acho que o torcedor do Botafogo tem que aprender a conviver com as diferenças. Nós não pensamos da mesma maneira
cada um pensa de um jeito diferente. É assim que um clube é formado. A gente tem um clube associativo, são vários botafoguenses, os botafoguenses se reúnem em grupos e cada um escolhe, né, o seu líder, né, quem que vai ser o presidente, e depois bate uma eleição. E aí o grupo que tiver a melhor ideia acaba sendo eleito. É assim, e a gente não tem mais um clube associativo, mas acho que a torcida precisa ser assim. Se quer vaiar, meu irmão, eu posso até discordar, mas tá tranquilo, faz o que você acha que tem que fazer. Não quer vaiar? Então não vaia, fica na boa. Agora, a gente está caminhando para uma arquibancada cada vez mais intolerante, que as pessoas não aceitam a opinião dos outros e que algumas pessoas acham que são mais botafoguenses do que as outras. Ninguém é mais botafoguense do que ninguém, tá bom? Tamo junto aí, rapaziada. Um grande abraço, amanhã eu volto.